Doenças são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. Se eu estou doente, é porque eu não estou saudável. Então, adoecer é perder a saúde. Eu vou usar o pensamento do Dr. David Servan, que escreveu o livro Anticâncer. Ele diz o seguinte: todos nós nascemos com células com algum defeito, alguma imperfeição. E ao longo da nossa vida, elas vão se reproduzindo. Todos temos células cancerosas. Todavia, somente no momento em que nós disparamos o gatilho, e este gatilho pode ser a mágoa, a raiva, a dor, o sentimento de inferioridade, o orgulho, a arrogância, e a gente fica impressionado com essas declarações dele, que podem ser o gatilho que desenvolvem a doença. Em primeiro lugar, você precisa aprender a amar. Segundo lugar, aprender a perdoar e a se perdoar. E terceiro lugar, não se esquecer disso nunca. Pensar bem, ter uma mente arejada, ter uma visão da vida com alegria e com sorriso, você vive muito mais. Porque as mágoas, as angústias, as faltas de perdão levam muita gente a somatizar tudo isso e culminar naturalmente com a doença física. Naturalmente, as enfermidades, as doenças, elas fazem parte de um período da evolução do espírito. Naturalmente, quando o espírito alcançar um equilíbrio total, alcançar aquilo que nós chamamos pureza, ou então perfeição no sentido espiritual, naturalmente ele já estará num estado tal que o corpo estará totalmente harmonizado, a sua mente estará equilibrada e ele estará vivendo de acordo com as leis de Deus. Então, não existe doença. Existem processos. Nós é que achamos que a doença é desagradável, é ruim, mas ela é boa. Ela vem te avisar de certas coisas e ela dá aviso há muito tempo. É que hoje, dentro do nosso contexto psicossocial, valoriza-se a doença. Por quê? Porque diante da dificuldade, vende-se as facilidades, que são os tratamentos. Porém, o médico ou a medicina, nós médicos somos faxineiros do corpo, porque ele só chega quando tudo falhou, né? Quando tudo não deu certo, quando os valores espirituais, os valores psicológicos, os valores sociais falharam, foi quando o DNA começou a se alterar e surgiu a doença. Tudo tem uma finalidade. Então, a doença está falando, sinalizando para a pessoa que ela está tendo um comportamento que está gerando a doença. Então, se você pega uma pessoa que está com o estômago queimando, está com gastrite, a gastrite está falando alguma coisa. Se a pessoa começar a escutar, ela vai ver, bom, o que eu estou fazendo para ter gastrite? Ah, já sei, eu estou nervoso demais. Eu estou nervoso, estou brigando com todo mundo, eu xingo, eu estou inconformado com as situações e essa tensão toda gerou essa gastrite. Então a gastrite está falando para ele, calma, modifica o comportamento, porque senão você vai ter algo pior. Ele diz assim, quem não foi amado de forma adequada ou suficiente, frequentemente não consegue amar. Não amado será infeliz. E o corpo adoecendo será o palco para dar vazão e comunicar aos outros seu sofrimento. Quando ele fala isso, ele faz uma observação, por mais que ele fosse espírita, e sendo um espírito, ele faz essa observação observando o período de vida biológica, do nascimento à morte do indivíduo. Mas nós podemos fazer essa observação adentrando as questões espirituais, percebendo o seguinte, se eu sou um ser reencarnado, se eu já animei outro corpo e outra personalidade, e naquela personalidade eu não fui amado de forma adequada ou suficiente, eu posso reencarnar com deficiência de amor. E se eu ainda, na encarnação que eu chego de retorno, não recebo dos meus, por diversas razões, não é nenhum, aqui não estamos culpando ninguém,
Nós ainda não temos um livro para explicar tudo que deve se fazer na questão da criação, da vida em família, a não ser o Evangelho, que nós realmente não seguimos, não temos maturidade. Então imagina que esse espírito reencarnante não recebe todo o amor que precisa. Esse indivíduo tem uma grande tendência a adoecer das emoções. E se ele não é amado ou não se sente amado, será infeliz, por mais que existam pessoas que o amem. Nem sempre pode ser o suficiente que aquele ser necessita. Amar plenamente é para espíritos superiores. Nós amamos com barganha, com troca. Só amo quem me ama. Eu só amo se você me ama. Eu te amo se você concorda comigo. Então é um amor muito de barganha. E é um amor muito prisão. Afasta de mim, eu não te amo mais. Eu só te amo se você ficar aqui. Então, nessas nossas relações, o amor está em evolução. Então, o corpo será o palco para dar vazão e comunicar aos outros o sofrimento interno. Ele aborda muitas questões nesse livro relacionadas a isso, mas fala muito que o corpo, então, é ele que demonstra o que nós sentimos em essência. Por isso, a razão das doenças. Para a doutrina espírita, todas as doenças são atraídas. Diz o espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nós reencarnamos com o vírus de todas as doenças em estado latente no organismo, podendo vir proliferar ou não, dependendo das nossas ações. O espírito Joana de Anjos, quando faz uma análise da questão das relações sexuais e do uso do preservativo, ela chega a dizer que o que impede realmente a proliferação do vírus HIV não é só o látex, é a atitude do indivíduo, porque fala a respeito. E diz então, o que faz então que haja proteção é onde, como, com que objetivo eu estou então tendo relações sexuais. É a minha vida que vai direcionar a atração ou não dessa doença como de outras doenças. Pensa estar doente e veja como vai ficar. Sinta-se doente e veja como vai ficar. A Organização Mundial de Saúde define que saúde é um completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Emocional e espiritual. Nenhum de nós, eu já repeti isso aqui várias vezes, tem um completo bem-estar físico, psíquico, social, emocional e espiritual. Então quer dizer que somos doentes? Falam mais, a ausência de doenças classificadas não indica saúde. Da mesma forma que a doença catalogada, o diagnóstico, não indica que você é um doente. Você pode ter ou estar, que é melhor, a doença biológica sem ser doente. Então, ser doente é uma ação. É mental. É psíquica. E não só biológico. Então, por isso você vai encontrar pessoas que continuam vivendo, você vai perguntar, como você está? Estou bem. Aí você descobre, por exemplo, que a pessoa tem várias doenças. Ah, mas como que está bem se está doente? Não, eu tenho o diagnóstico das doenças, estou com elas, com esse diagnóstico, mas não me sinto doente. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Outros não têm diagnóstico nenhum e são doentes.